Boa noite, meus amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Divinópolis, no programa Convictos pela Palavra. Toda quarta-feira nós temos a oportunidade de estudar acerca de um tema importante, relevante para a nossa edificação. E hoje, com certeza, nós vamos também ser edificados através da Palavra de Deus, através do tema Abandonando a Maledicência. E o texto base de partida para esse estudo está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. O apóstolo Pedro escreveu as seguintes palavras para nós: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Então, nós vamos meditar aqui, à luz desse texto e outros textos mais, sobre esse tema, abandonando a maledicência. Eu convido você a permanecer conosco até o final desse estudo e, com o coração aberto, pedir ao Espírito Santo que aplique a palavra dele à sua vida. Vamos orar, então, nesse momento e pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, iluminando a nossa mente e o nosso coração. Deus de amor e de infinita bondade e graça, neste momento em que abrimos a sua palavra para estudá-la, pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha, Senhor, nos ensinar, nos instruir e também nos convencer dos nossos pecados, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, abençoe a minha vida, abençoe aqueles que estão em casa, abençoe a vida do Fernando, que está aqui também no apoio. Que a graça e a bondade do Senhor seja sobre todos nós. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto ele está bem relacionado com o crescimento espiritual. Aqueles que têm filhos sabem que a grande expectativa nossa, quando a gente vê nossos filhos, é de vê-los crescendo e crescendo de forma saudável. Então, para isso, nós nos esforçamos ao máximo como pais, né? Nós damos a eles o que eles precisam, o alimento necessário, com os nutrientes necessários para que eles possam crescer e se desenvolver em todas as áreas, em todos os aspectos de sua vida. Infelizmente, no Brasil ainda existe uma certa porcentagem de criança que sofre por causa da desnutrição e outras até que adquiriram a doença do raquitismo, que proporciona uma obstrução no crescimento e uma dificuldade também na cognição da criança. Então o apóstolo Pedro, quando ele escreve isso aqui, ele está falando exatamente sobre a importância do crescimento espiritual, pois nós somos filhos de Deus e Deus, como Pai, também espera que os seus filhos cresçam. E para isso, os seus filhos precisam lançar mão dos recursos ou dos alimentos necessários. Como nós bem sabemos, a palavra de Deus é um alimento para a nossa alma, a oração, a comunhão com os irmãos e a prática de uma vida cristã que realmente agrada a Deus. Mas também nós sabemos que nós não podemos simplesmente pensarmos naquilo que nós precisamos para o nosso crescimento, pegar para a nossa alma e para a vida. Mas também existem coisas que nós precisamos deixar, jogar fora, porque tais coisas impedem um crescimento adequado e saudável. Nesse sentido, o apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos ter um cardápio diferenciado, um cardápio celestial, porque as coisas que impedem o crescimento espiritual acabam enfermando a nossa alma e interrompendo a nossa comunhão com Deus. E aqui nesse texto ele fala de algumas dessas coisas que nós precisamos jogar fora, porque estão impedindo o crescimento espiritual. Então ele fala de maldade, ele fala de dolo, hipocrisias, invejas e maledicências. Então somente quando nós jogamos essas coisas fora é que o nosso espírito irá desejar ardentemente o leite espiritual, que ele aqui fala para nós, quando ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual.
Assim, então, com os nutrientes certos, com os alimentos certos, nós conseguiremos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, esse texto está falando sobre crescimento para a salvação, crescimento espiritual, e ele usa essa figura da criança, nos colocando também como uma criança diante de Deus, dependente do Senhor, para que possamos desenvolver a nossa espiritualidade. Então, Pedro, ele está expondo aqui que existe um grande impedimento que atrapalha o crescimento espiritual, tanto da pessoa quanto de uma igreja. E nós sabemos que as Escrituras estão cheias desses alertas, desses avisos, dessas instruções, e nesse caso eu quero falar aqui especificamente sobre a questão da maledicência. Então, como crentes que somos em Cristo Jesus, nós somos advertidos a abandonar esta prática terrível que acaba enfermando uma pessoa e também uma igreja. Para você ter uma ideia, em Colossenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele também diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então veja que os crentes daquela época não eram diferentes dos crentes de hoje, não eram diferentes de nós. Sabiam muito bem que este era um problema terrível que poderia causar grandes danos à vida da igreja. Não é proibido você emitir sua opinião, não é proibido você falar o que você realmente entende, mas é perigoso, a partir da sua percepção, do seu entendimento, você concluir e julgar de uma forma tal que pode passar, então, uma ideia de uma interpretação injusta diante de fatos. Então, isso era um problema que eles tinham naquela época e que enfrentavam e que nós também, nos dias de hoje, enfrentamos e precisamos, então, saber um pouco mais sobre a maledicência para que possamos tomar as decisões corretas. Então, a pergunta, ou melhor, duas perguntas que eu quero responder aqui contigo nesta noite. Primeiro, o que está ligado à maledicência? Segundo, quais os riscos e os danos que isso traz para pessoas, famílias e igrejas? Então, vamos acompanhar aqui alguns pontos para que a gente possa entender a gravidade desse pecado na vida de uma pessoa, de uma igreja, e como que nós poderemos vencer este mal para o nosso próprio bem. Então, em primeiro lugar, a maledicência é uma questão de caráter. Então, do ponto de vista de Deus, deixar a maledicência é uma questão de caráter. Quando o apóstolo Paulo estava instruindo a igreja em 1 Timóteo 3,11 acerca de uma lista de critérios para que os líderes pudessem realmente governar a igreja, ele fala sobre a questão da discrição, do cuidado, do zelo e da vigilância em relação a estas coisas. Então ele começa falando primeiro dos presbíteros e suas esposas e depois dos diáconos e suas esposas. Então ele diz que as esposas dos presbíteros, da mesma sorte, as mulheres, ele fala assim, sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então Paulo está instruindo a igreja que quando forem realmente escolher os seus líderes, que eles possam observar isso. Se a esposa daquela pessoa, quem está sendo colocada como líder na igreja, tem uma esposa realmente séria, que não seja maldizente, que não goste de confusão, de conflito, é uma pessoa pacificadora. Então as esposas, elas não podem ser maldizentes, ninguém pode, mas muito menos a esposa de um presbítero. Então esse é um traço de caráter, um requisito de Deus para que alguém possa ser estabelecido na posição de liderança da igreja. Então muitas vezes
o nosso posicionamento é de separar, né, o que é um pecadão e o que é um pecadinho. Então, muitas vezes, pessoas justificam, dizendo, não, mas é só uma questão de opinião, é meu ponto de vista, mas estas coisas acabam ganhando formas e dimensões e acaba levando uma mensagem que é totalmente errada, falsa e mentirosa, causando deveras danos à vida da pessoa, até mesmo de uma família e de uma instituição. Então, acabamos muitas vezes por isso, por pensar que é apenas uma opinião, por pensar que é apenas uma percepção pessoal, tolerando alguns desses pecados no seio da igreja, né? Então, quando a gente fala sobre a questão de que a maledicência é uma questão de caráter, a gente pode olhar, por exemplo, a vida de José, marido de Maria. Maria, ela ficou grávida pelo Espírito. E quando José soube que Maria estava grávida, a Bíblia fala que ele procurou deixá-la secretamente. Ou seja, eles estavam noivos. Então, na cabeça de José, Maria havia traído José. Então, nesse caso, José poderia, entre aspas, ter todo o direito para difamar Maria, para poder acabar com a vida de Maria. Mas a Bíblia fala que ele era um homem justo, um homem que tinha caráter. E ele resolveu deixá-la secretamente, sem infamá-la. Então a Bíblia fala assim em Mateus 1, 18 e 21. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então veja que José, ele, embora depois o Espírito Santo o convenceu de que não se tratava de uma traição, mas se ele dissesse isso para as autoridades religiosas, segundo a tradição do seu povo, Maria tinha que ser apedrejada até a morte. Então, aqui quando a Bíblia fala que ele preferiu não infamá-la, significa não espalhar má fama contra ela, falar mal dela, né, porque era uma coisa realmente muito séria do que normalmente, infelizmente, acontece nos dias de hoje. José, então, ele procurou discretamente sair e abandonar. Então, o pecado da maledicência, ele tem feito, meus irmãos, tornado muitas pessoas feridas, muitas igrejas feridas, muitas pessoas estão adoecendo espiritualmente, estão desanimando-se na fé por causa do pecado da maledicência no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. A maledicência separa os melhores amigos. A maledicência causa desunião, causa conflito, separação, intrigas, brigas e divisões. O Novo Testamento mostra que quando havia unidade ou unanimidade, o Espírito Santo vinha com tudo sobre aquela igreja. Ele enviava ali os seus dons, trazia curas, realizava prodígios e sinais. A igreja era potencializada, revitalizada. A igreja, ela novamente se voltava para aquilo que era importante. Mas, infelizmente, quando uma igreja está tomada de maledicência, fofoca, de mexerico, de diz que me diz, então essa igreja, ela começa a se dissolver, ela começa a se desintegrar. Então, quando a unidade vai embora, vai-se com ela também a grande possibilidade de estarmos debaixo de uma grande visitação de Deus. Na história da igreja, a gente percebe que as igrejas experimentaram grande avivamento quando as igrejas procuraram se arrepender dos seus pecados, confessar a Deus as suas iniquidades e se voltar para o Senhor. E é assim que Deus visita a igreja, visita uma pessoa, uma família com as suas bênçãos, quando há sincero desejo de arrependimento, quando há desejo de bendizer ao Senhor, de louvar a Deus e também o próximo. A Bíblia fala em Lucas 6:28, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam.
Então, você não pode entrar no jogo daquele que gosta e que, infelizmente, esteja praticando a maledicência. Você tem que mostrar que você tem um caráter diferente, que você tem um caráter de Cristo, que você tem um caráter reformado, totalmente transformado por Jesus Cristo. Você tem que mostrar que você, de fato, tem todas as características de uma pessoa que nasceu do alto, uma pessoa que ama a Deus, que ama a obra de Deus, que ama a igreja de Deus e que ama o próximo também. Então, quando alguém fala mal do outro, está falando mais sobre si mesmo do que do outro que ele quer dizer. Então, quando uma pessoa vem para falar mal de você ou para outra pessoa, ele está falando mais dele, dessa pessoa. Essa pessoa está falando mais dela mesma do que da pessoa a quem ela quer ofender. Então não fale mal do outro. E quando Deus fala isso, não fale mal do outro, Ele não está protegendo a outra pessoa que vai ser prejudicada, mas Ele está protegendo você. Porque esse é um pecado e Deus odeia todos os pecados, mas é esse daqui Deus odeia ainda mais. Então quem insistir por esse caminho, infelizmente, estará chamando para a sua vida a ira de Deus. Então, se for o seu caso, arrependa-se, volte-se para o Senhor e Deus é poderoso para perdoar o seu pecado. Então, a maledicência ela traz maldição sobre a pessoa e não bênçãos. Basta você ler a Bíblia e você vai ver que quando os hebreus estavam caminhando no deserto, várias vezes houve levante contra Moisés. A maledicência corria solta. E em alguns momentos a gente vê Deus matando 30 mil, 70 mil, 15 mil por causa disso. Então hoje, Deus não vai fazer isso, eu acho, embora Ele possa fazer tudo que Ele quiser, mas Ele retém suas bênçãos. E aí a pessoa sofre, a família sofre, o trabalho não prospera, a saúde está sempre debilitada, os filhos estão sempre doentes, porque a bênção de Deus foi retirada. Então, a primeira verdade que nós aprendemos à luz desse tema é que a maledicência é uma questão de caráter. É uma questão de caráter. Em segundo lugar, quem está por trás da maledicência? Então, vamos lá. Isso aqui é muito importante. Quem está por trás da maledicência? Veja que o apóstolo Paulo, quando ele fala acerca do socorro às viúvas, no livro de Timóteo, ele mostra alguns comportamentos de algumas dessas viúvas. E ele dá a seguinte instrução para Timóteo no capítulo 5, versículos 13 até o 15. Ele diz assim: além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Então nota o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Primeiro ele aponta para aquelas viúvas mais novas que estavam ociosas, como mulheres que haviam sido tomado por um espírito e ficavam de casa em casa, levantando mau testemunho, falso testemunho e maledicência contra as pessoas. Paulo fala assim, mulheres ociosas que andam de casa em casa falando o que não convém. E algumas já se desviaram seguindo a Satanás. Então veja que o apóstolo Paulo está deixando bem claro que quem está por trás da maledicência é o próprio Satanás. Então Paulo fala que aquelas viúvas eram promotoras de intrigas, eram promotoras de conflitos, promotoras de brigas. E é isso que Satanás faz. Ele pega pessoas que não estão vigiando e orando, que não estão cuidando da sua própria vida e usam essas pessoas para atingir outras pessoas e também para enfermar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Satanás ele usa todos os recursos possíveis para tentar fazer a igreja do Senhor parar a marcha, desviar o foco e sentar e chorar. Mas se tem uma coisa que ele usa com muita frequência, é exatamente a maledicência. Por quê? Porque a estratégia de Satanás é tentar
impedir a igreja de caminhar, implodindo a igreja, ou seja, ele age de dentro para fora. Então, ele pega pessoas que não estão vigiando e que estão, infelizmente, colocando a sua língua a serviço do mal, e ele então usa essas pessoas para poder semear intrigas entre os irmãos. Quando a gente olha para a história, a gente vê que depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Grego, ele se dissolveu e se enfraqueceu porque os generais brigavam entre eles, disputando poderes. Então, uma vez que eles estavam disputando poderes entre eles, aconteceu que o Império Romano cresceu e os dominou. Depois, o próprio Império Romano, no ano 395, também se implodiu. E não precisou de nenhum exército vir de fora. Aconteceu que entre eles também houve uma disputa de poder. A maledicência, a intriga, as tramas para tirar a vida do outro foram minando aquele império que também se dissolveu depois de quase 4 séculos de existência. Então, Tiago, quando ele fala sobre essa questão, ele é claro quando ele diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, Satanás e seus demônios é quem está por trás da maledicência. Eles estão sendo levados a usar essas pessoas que não estão vigiando para gerar contenda, discórdias, conflitos, separações, desuniões e também gerar tropeço para aqueles que são fracos na fé ou que estão começando agora a sua caminhada com Cristo. Essas pessoas, o apóstolo Paulo diz que elas estão seguindo a Satanás. Então é muito sério isso aqui. Paulo está deixando bem claro, quem está por trás da maledicência no seio da igreja é Satanás e seus demônios. Então a língua, ela precisa ser domada. É verdade que o próprio Tiago diz que quem conseguir domar a língua se torna um perfeito varão. E é evidente que nenhum de nós temos essa capacidade. Todos nós tropeçamos no pecado da língua. Mas nós precisamos então orar mais, vigiar mais, nos alimentar das coisas celestiais para que esse pecado não venha nos dominar, não venha fazer com que sejamos usados pelo diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então essa é a segunda conclusão que nós temos acerca da maledicência. A primeira é que a maledicência é uma questão de caráter, e a segunda é que Satanás está por trás da maledicência. Mas há uma terceira conclusão aqui nesse estudo de hoje. Vejamos. A maledicência, ela provoca consequências terríveis na vida de qualquer pessoa e instituição, porque ela tem por objetivo de denegrir, difamar, destruir a reputação de outra pessoa. Paulo, o apóstolo de Deus, também passou por isso. Em Romanos 3, versículo 8, ele fala assim: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. O que Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos que estavam acusando Paulo de forma leviana e de forma caluniosa, Paulo está dizendo assim: olha, eu nunca falei isso. Eles colocaram essas palavras na minha boca, e porque eles estão me difamando, dizendo que eu disse algo que eu não tenha dito, a condenação deles é justa. Então, uma das consequências, do pecado da maledicência é prejudicar a vida de outra pessoa, é denegrir, difamar, destruir a boa reputação dessa pessoa. Então, muitas vezes pessoas falam assim: não, mas eu ouvi isso e de onde eu ouvi é uma fonte segura. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que por trás de uma fonte segura tem outra fonte segura, que tem outra fonte segura, e que essa fonte segura também tem outra fonte segura. Então, quantas fontes seguras tem no meio disso tudo? É como aquela brincadeira, do telefone sem fio. São interpretações pessoais, equívocos, percepções diferentes que acabam gerando uma coisa que para muitas pessoas passam a ser verdadeiras. Então nós precisamos ter cuidado para não sermos mensageiros do caos.
mensageiros de más notícias, mensageiros da destruição. E então, nós vemos aqui essas e algumas outras consequências, como por exemplo, a maledicência nos rouba a bênção de Deus. A maledicência nos rouba a bênção de Deus. Então veja, Salmo 140, versículo 11, está escrito: o caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Deus está dizendo que o caluniador, o homem que gosta de caluniar o outro, ele não vai prosperar, ele não vai conseguir desenvolver seus projetos, seus sonhos com sucesso. Ele não vai ser bem sucedido. Não quer dizer que ele vai sofrer uma pena eterna. Talvez, se for o caso aqui, né? Deus é que conhece os corações. Mas nesse caso, Deus está falando de uma coisa mais horizontal. Então, para o nosso próprio bem, para a nossa família, nós precisamos fugir desse pecado. Também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Uma pessoa, quando ela comete um pecado e ela não se dá conta de que aquilo gerou uma consequência, aquela consequência não foi suficiente para fazê-la abrir o entendimento, os olhos e amolecer o seu coração, ela vai aumentando, até que chega um ponto que ela passa de todos os limites. Porque Paulo diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Então veja como que Paulo ele compara a maledicência. Ele compara a maledicência ao câncer que corrói. E esse câncer, se não for tratado imediatamente, um dia ele vai se transformar numa metástase e todo o corpo ficará doente. Essa é uma também das consequências da maledicência. Outra coisa é que a maledicência ela cresce como um câncer, corrói todo o corpo. São células mortas, cancerígenas, crescendo no corpo, estragando aquilo que Deus projetou para funcionar de forma adequada e saudável. Também a maledicência é uma característica daqueles que não entrarão no reino dos céus. De novo, citando Paulo, agora em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10, Paulo diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então a maledicência é uma característica daqueles que ficarão de fora do reino de Deus. Também vemos que a blasfêmia, que também significa difamar, é uma forma de difamação, de calúnia e de falar mal do próximo. Marcos capítulo 7, 21 a 23, a palavra de Deus diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, como a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam todo o homem. Também em Provérbios 16, 28 está escrito: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Ainda em Provérbios 26, versículo 20 diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então nota que essa blasfêmia, ela também é uma forma de caluniar, difamar, de falar mal das pessoas. E eu fico com esse último versículo que eu li, quando fala que sem lenha o fogo se apaga. Então, quando não há quem preste atenção à maledicência, não dá ouvidos ao maldizente, então aquilo cessa, aquilo acaba, aquilo morre. A maledicência, então, é uma permissão para o diabo ferir a própria pessoa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: nem murmureis,
como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ele está fazendo aqui alusão à experiência dos hebreus lá no deserto, que também sofreram as consequências da maledicência por causa da murmuração, por causa da reclamação, enfim, por causa de tantas coisas. Então, meus queridos, tem muito crente sendo ferido pelo diabo. E não porque a proteção de Deus está sendo insuficiente e ineficaz, mas é porque algumas dessas pessoas, alguns destes crentes, têm dado brecha ao diabo e têm colocado a sua língua bifurcada a serviço do diabo. E aí o diabo se aproveita e fere. E fere a mulher, fere o marido, fere os filhos, fere a igreja, fere todo mundo. Então a maledicência é como subir num prédio bem alto e de lá abrir um travesseiro de penas e soltar as penas ao ar. E depois, como que nós vamos recolher essas penas novamente? Isso é a calúnia, isso é a difamação. Pois enquanto a mentira está dando a volta ao mundo, a verdade ainda está calçando as suas botas. Mas existe ainda uma quarta conclusão importante aqui sobre a maledicência. Veja, a maledicência priva a pessoa da presença divina. Salmo 15, do versículo 1 a 3, está escrito: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Veja que nesse caso, o que nós podemos inferir aqui é que existem dois tipos de pecado de maledicência. Tem o pecado ativo e tem o pecado passivo. Aquele que difama com a língua é o ativo, é aquele que está agindo de forma planejada, dolosamente pensada. E aquele que empresta o seu ouvido para o caluniador e o maldizente, ele passa também a cometer o pecado da maledicência de forma passiva. Por isso que o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 16 e 17, diz assim: Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Então nota que existe, infelizmente, o maldizente, o mexeriqueiro, o caluniador, mas existe aquele também que empresta seu ouvido, que dá atenção, que ouve só de um lado, não ouve do outro, e acaba então chegando a conclusões e passa a olhar para a pessoa como se fosse aquilo mesmo que o maldizente a descreveu e a pintou. E nós precisamos então ter cuidado, porque esses que gostam de ouvir uma fofoca, a Bíblia chama essas pessoas de mexeriqueiras, que estão entre o povo de Deus, querendo saber da vida de todo mundo. Eu fico assim impressionado. Às vezes eu não consigo realizar todas as minhas tarefas num dia. E eu trabalho de manhã, de tarde e também à noite. E eu fico impressionado como tem pessoas que passam quase que o dia inteiro nas redes sociais só falando coisas que não edificam, só escrevendo coisas que não trazem paz, unidade, que não santifica o próximo e que não traz expectativa e nem esperança para a vida de ninguém. A palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29 e 30, diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E ainda nesse livro de Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele dá aqui um conselho importante para que todos nós possamos ouvir e praticar, quando ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, capítulo 5, 18 de Efésios.
no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí versículo 19 fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então o apóstolo está dizendo, olha, se tem uma forma que nós podemos usar e aplicar na nossa vida para acabar com a maledicência, não use a sua língua para caluniar e difamar qualquer pessoa que seja. Não empreste o seu ouvido para o maldizente. Se você ouviu alguma coisa acerca de uma pessoa, você vai então até aquela pessoa e converse com ela. Não conte para outro, porque é assim que Satanás vai tentando enfraquecer, adoecer a igreja. Lembra? É de dentro para fora que ele quer fazer com que a igreja pare o seu avanço. E, infelizmente, ele usa pessoas de dentro da igreja, pessoas que não estão orando, não estão vigiando, pessoas que estão vivendo na carne. E a Bíblia é clara, na carne ninguém pode agradar a Deus. E o último tópico do estudo de hoje, lembrando que nós estamos falando sobre abandonando a maledicência, evite os falatórios e também os faladores. Então, a palavra de Deus nos ensina que uma das formas que nós podemos combater a maledicência é, primeiro, evitar os falatórios. Isso é uma coisa muito baixa. A própria palavra de Deus, Salmo 1, diz assim, não se assente na roda dos escarnecedores. O homem bem-aventurado, ele foge dessas coisas. Então, Paulo está dizendo aqui para nós também, no capítulo 6, versículo 20 de 1 Timóteo, o seguinte, e tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Então, assim, é que o justo, ele consegue impedir que esse câncer continue existindo dentro da igreja. E nós precisamos, irmãos, nos unir para isso. Então, todas as vezes, ao longo da história, quando a igreja ela foi atacada desde fora e também de dentro, a igreja ela se uniu ainda mais. Ela se uniu em torno da palavra de Deus, ela se uniu em oração, ela se uniu na adoração ao Senhor, porque a igreja ela não pode viver por circunstâncias. É nessa hora que todo cristão tem que fazer valer o que ele fala assim, pois eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Muitas vezes nós cantamos canções maravilhosas que falam que com Cristo nós somos mais que vencedores, que nós somos invencíveis, que nós somos triunfantes, mas quando vem às vezes uma brisazinha de confusão, um problemazinho de tribulação aqui, outra ali, eu fico impressionado como muitos crentes fogem, correm e não são capazes de falar assim, não, é nessa hora que a igreja está precisando de mim. É nessa hora que a liderança da igreja está precisando das minhas orações. É nessa hora que eu devo estar lá junto em oração, intercedendo, pedindo a Deus para tirar do meio da igreja todo pecado, todo mal, para que a igreja possa continuar andando e caminhando para a glória de Deus. Então, se evitar pecar com a boca, quando também se evita pecar com os ouvidos, é a melhor coisa que nós podemos fazer para nós mesmos. As Sagradas Escrituras nos ensinam que nós precisamos, então, evitar os maldizentes, evitar os caluniadores, evitar aqueles que estão tomados por esse espírito satânico, demoníaco, que quer destruir a obra de Deus. Em 1 Coríntios 5,11 está escrito, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, a Bíblia fala assim, nem ainda comais, nem ainda comais. E é impressionante, como que os comuns se aproximam, se juntam.
E basta ver que quando uma pessoa é tomada por esse espírito da maledicência, né, aqueles que também têm esse mesmo hábito acabam se juntando a essa pessoa. Enquanto que a palavra de Deus está dizendo aqui para os verdadeiros crentes o seguinte: olha, vocês não devem se associar com essas pessoas, vocês devem fugir delas, evitar essas pessoas e nem com elas comer. Então, infelizmente, não é o que nós temos visto na maior parte do tempo. Portanto, meus irmãos, a que conclusão nós chegamos aqui no estudo de hoje? Nós chegamos à conclusão que, em primeiro lugar, a maledicência é uma questão de caráter. Que quando alguém difama e calunia outra pessoa, está revelando o tipo do caráter que ela tem. Ela não está ali denigrindo a outra pessoa, mas ela está se autodenigrindo. Em segundo lugar, aprendemos que a maledicência traz sérias e terríveis consequências para a vida de uma pessoa. Ela distancia a pessoa de Deus, ela faz enfermar a igreja de Deus, ela traz frieza espiritual para o meio da igreja, ela causa desunião no seio da igreja, conflitos, separações e inimizades, ela interrompe a oração, ela interrompe a adoração, enfim, ela causa danos que podem levar anos para serem reparados. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a maledicência priva a pessoa da presença de Deus. Como, depois de maldizer o outro e ainda permanecer na presença de Deus? Como alguém pode maldizer uma pessoa e bendizer a Deus? Como uma pessoa pode difamar, caluniar e depois falar assim, glória a Deus por isso? É evidente que não pode. Por isso, a maledicência afasta a pessoa da presença de Deus. Também aprendemos que o crente deve evitar os falatórios profanos e inúteis, evitando os difamadores e faladores de coisas que não acrescentam nada em nossa vida. Meus irmãos, em último lugar aqui, eu quero louvar a Deus, porque é tão bom quando você tem pessoas ao seu lado que trazem para você uma palavra de exortação, trazem para você uma palavra de admoestação, muitas vezes, mas faz isso de forma pessoal, com amor, no espírito e não na carne. Como é bom ter pessoas ao nosso lado, também nos dando palavras de incentivo, de encorajamento, nos estimulando à prática das boas obras. Como é bom ouvir pessoas que, quando falam, elas realmente nos mostram, né, as nossas falhas, mas também nos incentiva à correção. Agora, é muito triste, né, a gente ver e saber de pessoas que, dizendo-se irmãos na fé, acabam praticando o pecado da maledicência, causando danos terríveis no seio da igreja, escandalizando os novos convertidos, aqueles que são chamados na Bíblia como criancinhas, e Jesus bem falou, olha, se você fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe fora de pendurar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar nas profundezas do mar. Então nós precisamos, irmãos, ter cuidado e orar e pedir a Deus perdão. Deus é poderoso para restaurar a nossa vida. Deus é poderoso para nos curar. Deus é poderoso para fazer novas todas as coisas. Então, enquanto há tempo, enquanto nós temos oportunidade, vamos pedir a Deus, Senhor, lava-me. Se há em mim esse pecado da maledicência, Pai, converta a minha língua e ajuda-me, Senhor, a fugir dessas coisas, que eu não venha a ser pedra de tropeço na vida de ninguém. É isso. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que você possa tirar lições para a sua vida, para a sua família e também para a sua igreja. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra poderosa, inerrante, infalível e que nos cura e que nos reforma, nos conserta para a glória do Senhor. Obrigado pela sua palavra que nos admoesta, nos exorta para o nosso próprio bem. E que essa palavra, Senhor, encontre lugar na nossa vida, na nossa família e também na sua igreja aqui em nossa cidade. Vem sobre nós, ó Deus, e nos santifique por essa palavra, porque essa palavra é a verdade.
santifique a sua igreja, santifique, Senhor, todos os membros dessa igreja e livra-nos, ó Deus, dos tropeços, livra-nos, ó Pai, de sermos tropeços na vida daqueles que estão começando agora uma vida cristã e também daqueles que ainda são incrédulos, ó Pai. Então, que o Santo Espírito venha nos convencer de todo mal e nos ajudar no reto caminho a andar na presença do Senhor todos os dias para a glória do seu santo nome. Eu oro pedindo isso no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu quero aqui agradecer pela sua presença até agora e dizer que nossa igreja tem todos os domingos a escola bíblica dominical às 9 horas e também o culto de adoração às 19 horas. Embora nós estamos aí às vésperas de um grande feriado, mas a igreja não para. Domingo estaremos aqui. Então você que é membro da Igreja Presbiteriana de Divinópolis, não fique em casa, mesmo que você vá para o seu sítio, para a sua roça, para onde quer que você for, se for perto daqui, tire o domingo para adorar o Senhor junto com os irmãos. Aí você tem a segunda inteira para descansar, tem o sábado, mas lembrando, o domingo é o dia do Senhor. É o dia em que a igreja se reúne para bendizer a Deus e agradecer ao Pai por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, ok? E domingo, então, como sendo o segundo domingo, nós teremos a Cesta do Amor. E você recebeu aí um link, você pode entrar e ali você vai fazer a sua opção dos alimentos que você quer doar. E esses alimentos serão distribuídos pela Junta Diaconal para as famílias e para as pessoas necessitadas. Quanto ao mais, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe hoje e para todos sempre. Até a próxima. Tchau.